Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Sempre fiz questão de destacar que não sou a melhor pessoa para comentar jogos, desempenho de atletas ou atuação de departamentos de futebol ou seus integrantes. Muitas pessoas com experiência em análise e conhecimento profundo de futebol, e aí estou falando daqueles que vivem do esporte, possuem expertise para comentar o que acontece nas quatro linhas. Daí porque prefiro falar do que ocorre fora de campo na administração, espaço onde tenho mais conhecimento técnico, além de mais anos como sócio estatutário contribuinte e votante do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas resolvi opinar sobre a derrota contra o São Paulo no dia 2 de novembro porque ela me chamou muito a atenção, pois o desempenho do Vasco destoou das últimas 11 atuações, onde ele perdeu só 2 jogos, desde as contratações efetuadas pelo diretor executivo, o competente português Edmar Lopes. E o acerto nas contratações acabou fortalecendo a equipe, que a partir de então passou a contar com atletas capazes de entrar em campo e substituir os colegas que precisavam ser substituídos durante a partida, sem deixar cair o nível de competitividade. Mas nessa partida tudo desandou, mesmo o time demonstrando até os 12 minutos do segundo tempo, mesmo perdendo de 1-0 com gol de pênalti na última jogada do primeiro tempo, superioridade por jogar em São Januário. Foi um jogo completamente diferente do padrão. Tanto pelo pênalti envolvendo o destaque Paulo Henrique, no final do primeiro tempo, como pelo desempenho irregular da maioria dos atletas. E tudo se complicou quando o treinador meteu os pés pelas mãos, quando começou a efetuar substituições a partir dos 12 minutos da segunda etapa e ninguém entendeu o desmanche da espinha dorsal do time. Ninguém entendeu e nada deu certo ao ponto de permitir que o São Paulo marcasse o segundo gol. Pareceu que a presença do staff da seleção brasileira mexeu até com os miolos do treinador, eu acho. Na minha cabeça, passou a impressão de que a presença do técnico da CBF, Carlo Ancelotti, em São Januário não nos ajudou. Inclusive, suspeitei que tenha inibido nosso time, principalmente aqueles que tinham esperança de ser lembrados para os últimos 2 jogos da seleção em 2025. Alguns atletas estavam na mira da mídia há algumas semanas, como o lateral direito Paulo Henrique, o meia Coutinho e o jovem atacante Ryan. Outros, mesmo que menos cotados, eram Léo Jardim, Lucas Piton e Barros, que poderiam estar esperançosos por causa de suas últimas atuações. Então vamos opinar sobre as atuações durante o jogo contra o São Paulo. Paulo Henrique errou quase tudo. Parecia desconcentrado, sem foco nas ações, sejam defensivas, sejam ofensivas. Teve um dos desempenhos menos produtivos dos últimos jogos do Vasco. Acabou dando oportunidade para o árbitro marcar um pênalti, fruto de um agarrão muito comum nas áreas e que alguns juízes deixam passar, mas que alguns mais rigorosos assinalam. E ele arriscou e se deu mal. Coutinho teve uma atuação normal, tecnicamente dentro do que sua categoria permite, mas que não lhe garante a oportunidade de ser convocado para a seleção, porque me parece estar queimado, por algum motivo. Talvez por ser uma pessoa de bem, não possuir reputação duvidosa, personalidade marrenta ou costa quente para ser convocado para a seleção. Além, é claro, pelo fato de ter escolhido retornar ao Vasco por respeito ao clube que lhe deu a oportunidade de se projetar no futebol, o que às vezes não agrada ao sistema. Ryan, com seus 19 anos, apesar de ser um jogador jovem, chama a atenção de muitos e ainda pode evoluir bastante. Há pouco tempo começou a se preocupar com a marcação, entendendo que o futebol moderno começa com a pressão sobre os adversários. Ele tem sido orientado pelo treinador Diniz a efetuar uma marcação mais alta, ao contrário do que estava acostumado anteriormente, quando o Vasco usava a marcação média e baixa, mas sem esquecer de voltar para ajudar a defesa. Isso fez com que seu futebol se tornasse mais vibrante e decisivo, atacando mais a bola e concluindo a gol com mais frequência. Porém, no jogo contra o São Paulo parece ter voltado a ser o Ryan menos incisivo. Teria sido o efeito Ancelotti?
Outro que mesclou atuação de alto nível com rateadas espantosas foi o nosso goleiro Léo Jardim. Efetuou defesas que evitaram gols com boas saídas da meta no melhor estilo líbero, combinado com trapalhadas como chutes descalibrados e saídas nervosas como a que gerou o escanteio que redundou no segundo gol do adversário e que surpreendeu todo mundo. O volante Cauã Barros, que vinha atuando com precisão e muita intensidade desde seu retorno do empréstimo ao América Mineiro, fez seu 11º jogo e sua primeira derrota. Infelizmente sofreu um tostão aos 34 minutos do primeiro tempo do jogo, num choque com o jogador do São Paulo, e acabou sendo substituído aos 12 do segundo tempo. Até ser substituído, vinha, na minha opinião, realizando uma partida normal, sem se destacar como fez nos 10 jogos anteriores, mas sem, entretanto, prejudicar o time. Lucas Piton, para mim, é um lateral esquerdo de boa qualidade técnica, com alguma deficiência na marcação e bom desempenho ofensivo, inclusive nos cruzamentos, quando o adversário concede espaço para atacar. Não é o melhor lateral do Brasil, mas com certeza também não é o pior. Este ano teve alguns problemas físicos e parece precisar algum tempo para recuperar fisicamente sua performance. Não consegui entender por que o time demonstrou tanta insegurança, assim como não consegui compreender o que passou na cabeça do treinador quando fez as mais estranhas substituições realizadas até hoje. E olha que em alguns jogos ele fez jus ao apelido de Professor Pardal, mas desta vez ele me surpreendeu a ponto de me deixar desatinado, quando bagunçou totalmente o time. Não consegui entender como o Vasco terminou o jogo. Além do setor defensivo que permaneceu estruturado, todo o resto do time parecia completamente desarticulado. Não consegui entender quem jogava onde. Quando gravei este vídeo, ainda não havia sido realizada a partida contra o Botafogo. Tomara que o time tenha colocado a cabeça no lugar, inclusive o Diniz, pois hoje temos um time equilibrado e tecnicamente competitivo, além de mais tranquilo com relação à necessidade de fugir do rebaixamento, e que busque espaço mais acima na tabela de classificação, é o que espero. Espero você no próximo Café da Colina. Dê seu like, compartilhe, comente e me ajude a atingir mais pessoas. Esteja comigo toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se você deseja que opine sobre outro assunto, mande mensagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas, sempre.